Todo mundo conhece o Jeca. A roupa surrada, o chapéu furado, as sandálias gastas, um homem que não tinha nada e que era enganado por todo mundo que cruzava o seu caminho. Esse era o personagem que o Brasil amava. Esse era o rosto que enchia os cinemas toda semana. Mas existe uma pergunta que quase ninguém fez. Quem ficava com o dinheiro de todos esses ingressos? Porque enquanto o Jeca aparecia na tela sem um tostão, Amácio Mazzaropi estava construindo, em silêncio, um dos maiores impérios do entretenimento brasileiro. Um estúdio com equipamentos que rivalizavam com Hollywood. Uma distribuidora própria que percorria o Brasil inteiro. Um sistema de negócios tão inteligente que os grandes estúdios da época não conseguiram entender e muito menos copiar. O Jeca era pobre por design. Mazzaropi era rico por genialidade. E a fortuna que ele acumulou era tão grande e tão bem guardada, que o Brasil inteiro passou décadas sem fazer ideia do que existia por trás daquele sorriso de caipira ingênuo. Neste vídeo você vai entrar nos bastidores do império que Mazzaropi construiu. Vai perceber por que ele foi, provavelmente, o empresário mais inteligente que o cinema brasileiro já produziu. E vai entender por que ele escolheu esconder essa fortuna com o mesmo cuidado com que escondia todos os outros segredos da sua vida. Inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que cresceu achando que o Jeca não tinha nada. Porque a história que vem a seguir vai mudar isso para sempre. Para entender o tamanho da fortuna que Mazzaropi construiu, você precisa primeiro entender de onde ele veio. Porque a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada é o que torna essa história impossível de ignorar. Amácio Mazzaropi nasceu em 1912 num cortiço do bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Pai italiano, mecânico de bondes, mãe de Taubaté, filha de portugueses da Ilha da Madeira. Quando ele tinha 2 anos, a família voltou para o interior e foi lá, em Taubaté, que o menino aprendeu a primeira e mais importante lição da vida, que fazer as pessoas rirem tinha um valor que dinheiro nenhum conseguia comprar, mas que talento sem estratégia não pagava as contas. Aos 14 anos fugiu com o circo. Aos 23 fundou a própria companhia de teatro, montando um barracão de zinco de cidade em cidade pelo interior paulista. Em 1946 chegou ao rádio, no programa Rancho Alegre da Rádio Tupi, e descobriu que a sua voz e o seu personagem caipira tinham um poder que nem ele mesmo havia dimensionado. O Brasil do interior estava migrando para as grandes cidades, deixando para trás a roça e a identidade. Quando ligavam o rádio e ouviam o Jeca, se reconheciam. O programa lotava o auditório toda semana. Em 1952 veio o cinema. O filme Sai da Frente, produzido pela companhia Vera Cruz, foi um sucesso imediato. Mazzaropi estava no lugar certo, na hora certa, com o personagem certo. O Brasil queria o Jeca na tela e estava disposto a pagar para ver. Mas aqui aconteceu algo que moldou toda a trajetória empresarial de Mazzaropi. A Vera Cruz faliu. E aí a pergunta que define tudo. O que você faz quando o maior estúdio que te contratou desaparece do mapa? A resposta de Mazzaropi foi a que menos gente esperava e a que ninguém mais teve coragem de dar. Ele vendeu a própria casa. Não é metáfora, não é exagero dramático para ficar bem numa narração. Amácio Mazzaropi liquidou o patrimônio pessoal que tinha, pegou tudo o que havia acumulado em anos de circo, teatro e rádio e apostou cada centavo numa ideia que parecia arriscada demais para funcionar. Construir do zero, na fazenda da família em Taubaté, a sua própria produtora, distribuidora e estúdio de cinema. A Panfilmes nasceu em 1958 dessa decisão. E o que diferenciou essa decisão de uma aposta irresponsável não foi sorte, foi cálculo. Mazzaropi havia passado anos observando como o mercado de cinema funcionava no Brasil, viu produtoras grandes quebrarem porque dependiam de distribuidores que controlavam quais filmes chegavam a quais cidades. Viu cineastas talentosos perderem o controle das próprias obras porque não tinham estrutura para trabalhar sem patrão. Ele não queria repetir esses erros. Queria controle total. E estava disposto a perder a casa para ter esse controle. O que veio a seguir provou que aquela não foi a decisão de um homem desesperado. Foi a decisão de um homem que já sabia exatamente o que ia construir e que precisava apenas do espaço para construir. Imagina chegar numa fazenda no interior de São Paulo em 1960 e encontrar o que havia dentro da Panfilmes. Não era o que ninguém esperava encontrar.
Não era o improviso de uma produtora pequena tentando sobreviver no mercado. Era um estúdio de verdade, com câmeras, equipamentos de iluminação, sistemas de som e infraestrutura técnica que ex-funcionários que trabalharam anos ao lado de Mazzaropi descreveram com uma frase que resume tudo. Era o que nem Hollywood tinha de forma comum naquela época. Num país onde a maioria das produções cinematográficas dependia de equipamentos importados que demoravam meses para chegar e custavam fortunas para ser reparados, Mazzaropi havia construído, a 40 minutos do centro de São Paulo, um dos estúdios mais bem equipados do continente. Não porque queria impressionar, porque entendia que qualidade técnica era parte do produto e que produto ruim não enchia cinema, independentemente de quanto o público amasse o personagem. Mas o que realmente separava a Pan Filmes de qualquer outra produtora brasileira da época não era o equipamento, era o modelo. Amácio Mazzaropi era, ao mesmo tempo, o produtor, o diretor, o roteirista e o ator principal de cada filme que a Pan Filmes lançava. 4 funções que, em qualquer grande estúdio do mundo, eram ocupadas por 4 pessoas diferentes, cada uma com o seu salário, as suas opiniões e o seu poder de dizer não. Na Pan Filmes, não havia ninguém para dizer não. Isso pode soar como vaidade, como o ego de um artista que não aceita crítica, mas era exatamente o oposto. Era a decisão estratégica mais inteligente que Mazzaropi poderia ter tomado, e ele sabia disso com uma clareza que poucos empresários do entretenimento brasileiro demonstraram antes ou depois dele. Quando você é o produtor, controla o orçamento. Nenhuma despesa passa sem a sua aprovação. Nenhum custo cresce sem que você saiba exatamente por quê. Quando você é o diretor, controla o tempo. Cada dia de filmagem custa dinheiro. Cada hora perdida em set é dinheiro que sai do lucro. Um diretor que conhece o personagem tão bem quanto o próprio ator não desperdiça nenhuma. Quando você é o roteirista, controla a história. Nenhum personagem entra em cena sem propósito. Nenhuma cena existe por acidente. E o humor, aquele humor específico do Jeca que fazia o Brasil gargalhar, não precisava ser explicado para ninguém porque a pessoa que o criou era a mesma que o executava. E quando você é o ator principal, controla o produto final. O que o público via na tela era exatamente o que Mazzaropi havia decidido mostrar, sem intermediários, sem concessões, sem a versão editada de outra pessoa. O resultado dessa concentração de poder era uma eficiência que os grandes estúdios da época não conseguiam igualar. Enquanto produções com múltiplos departamentos, múltiplos chefes e múltiplas aprovações levavam meses para sair do papel, a Pan Filmes produzia com uma velocidade e uma consistência que o mercado não esperava de uma produtora independente do interior. E cada real economizado nesse processo era um real que ficava no caixa da empresa. Havia também um detalhe que poucos perceberam na época, mas que, olhando para trás, parece óbvio. A fazenda em Taubaté, onde a Pan Filmes funcionava, era também a casa de Mazzaropi. Os filhos cresceram entre câmeras e figurinos, vendo o pai trabalhar com uma intensidade que misturava criação e administração sem separação visível entre os dois. Não era apenas um estúdio. Era um projeto de vida inteiro construído num único espaço, onde o pessoal e o profissional se misturavam de um jeito que tornava impossível dizer onde terminava o empresário e onde começava o homem. E esse modelo, que parecia simples por fora, era na prática uma máquina de gerar dinheiro que o Brasil do entretenimento ainda não havia visto funcionar com tanta precisão. Ter um estúdio próprio, equipamentos de ponta e controle total da produção já seria suficiente para colocar Mazzaropi numa posição muito acima da média do cinema brasileiro da época. Mas o que realmente transformou a Pan Filmes numa máquina praticamente invencível foi algo que não estava dentro do estúdio, estava na estrada. Para entender o que Mazzaropi fez, você precisa entender como o cinema funcionava no Brasil nos anos 1950 e 1960. A cadeia era simples e brutalmente desequilibrada. O produtor fazia o filme. O distribuidor decidia quais cinemas iam receber o filme, em quais cidades, por quantas semanas e em quantas cópias. E no final, o distribuidor ficava com uma fatia generosa de cada ingresso vendido, independentemente de quanto trabalho o produtor havia colocado na obra. Era um sistema onde quem criava dependia de quem distribuía, e quem distribuía sabia disso. Mazzaropi olhou para esse sistema,
entendeu exatamente onde estava o problema e decidiu eliminar o intermediário. Não contratou uma distribuidora maior, não tentou negociar melhores condições com as que já existiam. Criou a própria estrutura de distribuição do zero, com as próprias mãos, usando a única ferramenta que nenhum grande distribuidor estava disposto a usar: o tempo pessoal. Ele viajava pelo Brasil inteiro, mando de carro, de avião, entrando em cada cidade do interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, percorrendo regiões que os executivos das grandes distribuidoras paulistanas mal sabiam localizar no mapa. Sentava com os donos de cinema, homens do interior, conservadores, desconfiados de qualquer coisa que chegasse de fora. Olhava nos olhos, conversava, entendia o que cada praça precisava e fechava acordos baseados em confiança pessoal. E aqui a história dá uma virada que ninguém esperava, porque esses homens do interior não eram apenas clientes, eram o Brasil que o Jeca representava. Eram exatamente o público que lotava os cinemas toda semana para ver o caipira ingênuo na tela. E quando Mazzaropi aparecia pessoalmente para negociar, sem gravata, sem secretária, sem o aparato do executivo de cidade grande, criava uma conexão que nenhum representante comercial contratado conseguiria replicar. O resultado era duplo e devastador para a concorrência. Primeiro, ele ficava com uma fatia muito maior de cada ingresso vendido, enquanto outras produtoras entregavam percentuais significativos aos distribuidores. A Pan Filmes operava com margens que transformavam cada sucesso de bilheteria num lucro muito maior do que o número de ingressos sozinho sugeria. Segundo, e talvez mais importante, ele controlava a distribuição dos próprios filmes. Sabia exatamente em quantas cidades cada filme estava passando, por quanto tempo e com qual resultado. Não dependia de relatórios de terceiros, não esperava repasses que podiam demorar meses. Tinha visibilidade total sobre o próprio negócio, o que num mercado tão informal quanto o cinema do interior brasileiro na época, era uma vantagem quase impossível de superar. Outras produtoras quebraram esperando a boa vontade de distribuidores que decidiam o destino das obras alheias. A Pan Filmes seguia em frente, filme após filme, construindo uma base de exibidores fidelizados que raramente dizia não para um novo lançamento de Mazzaropi. O personagem que o Brasil via na tela era sempre o Jeca, o caipira que não entendia nada de negócio, que assinava contratos sem ler, que era enganado em cada transação. Por trás das câmeras, o homem que criou esse personagem estava executando um dos modelos de negócio mais sofisticados que o entretenimento brasileiro já viu. 3 milhões de espectadores por filme, para um momento. Deixa esse número assentar. O Brasil de 1960 tinha 70 milhões de habitantes. Parte significativa vivia em zonas rurais sem acesso regular ao cinema. A infraestrutura de transporte era precária. Televisão era artigo de luxo que poucos tinham em casa. E ainda assim, filme após filme, Mazzaropi conseguia atrair 3 milhões de pessoas para as salas de cinema de todo o Brasil. Se você fizer essa proporção com a população atual, estamos falando de 9 milhões de ingressos vendidos por lançamento. 9 milhões por filme. Sem streaming, sem redes sociais, sem algoritmo de recomendação, apenas boca a boca, cartazes colados em postes e a reputação de um personagem que o Brasil havia adotado como se fosse da família. Esse número se traduzia em dinheiro, muito dinheiro. E com um sistema de distribuição própria que Mazzaropi havia construído, uma fatia muito maior desse dinheiro ficava dentro da Pan Filmes do que ficaria em qualquer outro modelo de negócio da época. Mas onde esse dinheiro ia parar? Não ficava guardado numa conta bancária sem uso. E definitivamente não era investido em mais simplicidade, como o personagem que o gerava poderia sugerir. Mazzaropi gastava bem. E gastava com uma sofisticação que teria chocado qualquer pessoa que só o conhecia como Jeca. As roupas que ele usava fora das câmeras vinham da Minelli, uma boutique no coração de São Paulo frequentada por empresários, políticos e pela elite paulistana que definia o que era elegância naquele Brasil. Não era uma loja cara, era uma das lojas mais caras. O tipo de endereço que você não entra por acaso, você entra porque sabe o que está procurando e sabe que pode pagar. Quando precisava descansar, não escolhia qualquer hotel. Um dos seus lugares favoritos era o Hotel Cassino Termas de Ibirá, em São José do Rio Preto.
um endereço frequentado por artistas, políticos e pessoas com muito dinheiro e ainda mais necessidade de discrição. O tipo de hotel onde o dinheiro comprava não apenas conforto, mas também silêncio. Quando viajava para longas distâncias, era de navio, e não em qualquer cabine, nos melhores camarotes disponíveis, com o serviço e o espaço que aquele nível de passagem garantia. Havia também os carros, sempre bons, sempre atualizados, sempre à altura de um homem que havia construído um império e não via razão para esconder isso dentro dos seus próprios círculos. Mas aqui está o detalhe que torna tudo isso fascinante. Mazzaropi escondia essa vida do Brasil, não porque se envergonhasse dela, não porque achasse que havia algo de errado em desfrutar da riqueza que havia construído com décadas de trabalho. Escondia porque entendia, com uma lucidez fria e calculista, que a imagem do Jeca era o ativo mais valioso que ele possuía e que esse ativo era frágil. Pensa na equação do ponto de vista dele. Os homens do interior que enchiam os cinemas toda semana para ver o Jeca não iam ao cinema para ver um empresário rico. Iam para ver alguém que se parecia com eles, pobre, simples, enganado pelo sistema, mas sempre de coração bom. Era essa identificação que gerava os 3 milhões de ingressos por filme. Era essa identificação que pagava os camarotes de navio e as roupas da Minelli. Se o Brasil soubesse que o Jeca chegava de navio de primeira classe para gravar as cenas onde reclamava que não tinha dinheiro nem para consertar o rancho, o encanto quebrava. E encanto quebrado não volta. Então Mazzaropi mantinha 2 mundos completamente separados, com uma disciplina que poucos conseguiriam sustentar por décadas. Dentro do set e para o público, o caipira de roupa surrada que não tinha nada. Fora das câmeras e para um círculo muito fechado de pessoas, o empresário que havia construído do zero um dos maiores impérios do entretenimento brasileiro. 2 mundos, um mesmo homem e uma inteligência rara o suficiente para saber que a sobrevivência de um dependia do segredo do outro. Quando os livros de história do cinema brasileiro falam de Mazzaropi, falam quase sempre do personagem, do Jeca, do chapéu de palha, do humor caipira, da identificação com o povo do interior. Raramente falam do que ele deixou para o mercado. E o que ele deixou para o mercado foi algo que nenhum outro cineasta brasileiro da sua geração havia demonstrado ser possível: que cinema independente, feito fora do eixo Rio-São Paulo, sem o apoio dos grandes estúdios e sem a proteção das distribuidoras dominantes, podia não apenas sobreviver, podia dominar. Em 32 filmes produzidos ao longo de mais de 2 décadas, Mazzaropi não perdeu o controle da própria obra uma única vez. Cada roteiro, cada decisão de casting, cada escolha de locação, cada negociação de exibição, tudo passou pelas suas mãos. No mercado onde artistas cediam direitos, assinavam contratos desfavoráveis e viam o fruto do seu trabalho enriquecer outras pessoas, ele havia construído um modelo onde o criador era também o dono. Isso parece óbvio hoje, numa era em que criadores independentes constroem impérios digitais sem depender de nenhuma estrutura tradicional. Mas nos anos 1960, no Brasil, era uma anomalia. Era algo que os executivos das grandes produtoras olhavam sem conseguir explicar e que os cineastas menores olhavam sem conseguir replicar, porque o modelo da Pan Filmes não era apenas sobre ter estúdio próprio e distribuição própria. Era sobre ter construído, ao longo de anos, uma relação de confiança com um público específico que não ia ao cinema por hábito, ia ao cinema para ver Mazzaropi. Essa fidelidade era o ativo que nenhum concorrente conseguia comprar ou imitar. Quando ele morreu, em junho de 1981, vítima de câncer na medula óssea, o império ficou vulnerável pela primeira vez. A disputa pela herança foi intensa. Há relatos de que jornalistas que tentaram investigar a situação receberam pressões para recuar. O acervo inteiro, os figurinos, os equipamentos, os roteiros escritos à mão, as fotografias, os cartazes originais, correu risco real de se perder para sempre. Foi André Luiz, o filho mais próximo e único dos 5 ainda vivo, quem salvou tudo. Em 1992, fundou o Museu Mazzaropi, no mesmo terreno da fazenda em Taubaté, preservando não apenas a memória artística, mas a evidência concreta de um modelo empresarial que o Brasil nunca reconheceu como deveria. 40 anos de espetáculo. Mais de 1.500 apresentações do Tem um Jeca na cidade pelo Brasil inteiro.
Um filho subindo em palco repetidamente para contar a história de um pai que o mundo conheceu pela metade. O legado empresarial de Mazzaropi está preservado, mas ainda espera ser completamente entendido. Então volta àquela pergunta do início. O Jeca não tinha nada, mas quem ficava com o dinheiro dos ingressos? Agora você sabe a resposta. Ficava com o homem que teve a inteligência de construir um estúdio quando todo mundo alugava, que criou uma distribuidora quando todo mundo terceirizava, que percorreu o Brasil inteiro de carro e de avião para construir relações que nenhum intermediário conseguia substituir, que produziu, dirigiu, escreveu e atuou nos próprios filmes, não por ego, mas porque entendeu antes de todo mundo que controle criativo e controle financeiro são a mesma coisa. Mazzaropi não foi apenas o maior nome do cinema popular brasileiro. Foi o empresário mais completo que esse cinema já produziu. E o detalhe que torna tudo isso ainda mais extraordinário é que ele fez isso enquanto escondia meticulosamente o tamanho do que havia construído. Enquanto o Brasil via o Jeca sem um tostão na tela, Mazzaropi chegava de navio de primeira classe, vestia roupas de boutique exclusiva e administrava um império que Hollywood não conseguia explicar. 2 mundos, uma disciplina impossível e uma inteligência que o Brasil demorou décadas para reconhecer. Agora você conhece os 2 lados dessa história. Se esse vídeo te fez enxergar Mazzaropi de um jeito diferente, compartilha com alguém que ainda acha que ele era só o Jeca. Deixa o like para o algoritmo entender que esse conteúdo vale a pena chegar em mais gente. E se inscreve no canal, porque as próximas histórias têm o mesmo nível. E antes de fechar o vídeo, preciso te perguntar uma coisa. Você acha que Mazzaropi deveria ter sido reconhecido em vida como o gênio empresarial que era? Ou o segredo foi parte do que fez o império funcionar? Responde nos comentários. Quero muito ler o que você pensa.